Amém. Paz seja com todos, todas. Graça e paz. E uma noite de bênção e vitória a todos e a todas, em nome de Jesus. Amados, eu quero, nesta noite, falar um pouquinho, assim, que Deus quer mudar a nossa atitude antes de nos usar. Tá? Quero, em breve palavras, dizer assim, cada um de nós fomos escolhidos, ninguém aqui há que não tenha sido escolhido de Deus. Mas Deus continua trabalhando na nossa vida. Tá? Ele continua trabalhando no meu viver, no seu viver, nos aperfeiçoando, nos moldando segundo o seu querer, segundo a sua vontade, para que nós sejamos aquilo que Ele quer. Então, eu quero ler um texto aqui principal, no livro de Juízes, capítulo 6, bem conhecido dos irmãos, Juízes 6, versículo 12 em diante, que diz assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei eu Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Amém. Amado Deus e Pai eterno, no nome do teu precioso Filho Jesus Cristo, é que todo este rebanho está aqui reunido para ser alimentado pelo nosso pastor grandioso. Ó Pai, eu te peço, dá-me sabedoria e faz-me agora um instrumento de teu poder em tuas mãos, para que eu possa levar a tua palavra como alimento espiritual, alimento vivo a todos estes corações e que eles sejam alimentados, e que eles sejam saciados na sua sede pelo poder do teu Espírito Santo através da minha vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus querido, Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus, ele tem sempre um propósito na nossa vida. E a gente está vivendo um tempo em que a gente está sendo desafiado, né, a não ficarmos alheio às coisas de Deus, a nos colocarmos no centro da vontade de Deus e naquilo que Deus quer de cada um de nós. Vou repetir, Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus te chamou. E aí as limitações, elas são impostas por nós. A gente lê aqui, nesse trecho áudio que eu li aqui, que Gideão ele apresentou a Deus as suas desculpas. Primeiro, ele disse assim: Olha, parece que nós fomos abandonados, porque eu sei que o Senhor nos tirou da terra do Egito, mas e aí agora? Parece que nós estamos sozinhos, parece que nós estamos abandonados. E o Senhor entregou a gente na mão dos midianitas. E não era isso que estava acontecendo, porque às vezes a gente fica olhando apenas um lado da história. E Gideão estava olhando o lado, quer dizer, que Deus já havia feito e como se Deus tivesse parado de fazer, né? E esse é um grande erro que a gente acha. Nós estamos vivendo um momento difícil, é como se a gente dissesse agora: mas Deus é Salvador, e por que nos veio essa Covid e nos veio todas essas lutas e situações? Por que isso está acontecendo, se Deus é por nós? Irmãos, a gente não pode misturar as coisas. Cada coisa tem uma definição, cada coisa tem um propósito. E a nossa vida, nossas vitórias, as nossas bênçãos, elas independem do que Deus está fazendo. Porque aquele que ama a Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, ele tem a promessa de Deus na vida dele. Ele tem a promessa de Deus na vida dela. E aquilo que o Senhor fala, ele vai cumprir. E esse propósito de Deus, ele não muda. Ele só vai ser mudado se eu fugir daquilo que Deus tem colocado como propósito na minha vida. Se eu fechar, se eu cruzar os meus braços, fechar os meus ouvidos, o meu coração, então Deus não faz por força.
Ele não vai obrigar-me a fazer nada e não vai te obrigar a fazer nada. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. E a nossa vida é realmente sempre se nós não deixarmos Deus agir, ele não vai agir. Então, Gideão, ele colocou aqui diversas limitações. Primeiro, as limitações de que parece que Deus os havia abandonado, e depois que ele era pobre, a família dele era a mais pobre, ele não tinha condições de fazer um trabalho, como Deus faria isso? E note bem, irmãos, Deus não aceitou nenhuma das desculpas de Gideão. Quando ele fala, né, ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha o que Deus falou para ele. E o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Quer dizer, tudo que ele havia dito não serviu de desculpa para Deus. Pelo contrário, ele estava precisando de uma palavra de ânimo. Ele estava precisando de uma palavra de força, e o Senhor deu a ele essa palavra de ânimo. O Senhor não disse, oh, você é ingrato, você é um filho desapercebido das coisas que tem feito. Não. O Senhor disse para ele, vai nessa tua força. Né? E assim Deus está dizendo para cada um de nós hoje. Porque se todos nós olharmos, todos nós teremos uma desculpa para não fazermos a obra de Deus. Mas Deus não está querendo ouvir as tuas desculpas. Deus hoje quer renovar aquilo que ele já vem dito ao teu coração, aquilo que ele vem dizendo por muito tempo. O Senhor é contigo. O Senhor vai à tua frente. O Senhor vai abrir portas na tua vida. E aí o Senhor disse para ele assim, e o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E essa pergunta eu quero fazer aos irmãos. Irmãos, não há nada que a gente possa fazer na nossa vida espiritual sem que o Espírito Santo nos capacite a fazer. Eu não estou aqui pregando porque eu tenho sabedoria e inteligência para pregar para vocês. Eu não tenho, mas eu tenho o Espírito Santo. Assim como os irmãos que pregam, assim como as irmãs que pregam, assim como aqueles que servem a Deus, nenhum de nós temos capacidade humana. A nossa capacidade não é humana. A nossa capacidade ela é o Espírito Santo abrindo a minha boca, colocando palavras na minha boca e levando essa palavra ao coração de vocês para que vocês sejam alimentados e edificados. Não sou eu, mas é Cristo em mim. E isso a gente precisa reconhecer. E Deus estava mostrando isso para Gideão. Né? E depois ele diz assim, no versículo 16, certamente estarei contigo. Não importa você ficar arrumando desculpa, Deus quer te usar. Até quando nós vamos ficar arrumando desculpas? Porque assim, eu quero agora mudar um pouco. Sair de Gideão e falar de um rei, o primeiro rei que Israel teve chamado Saul. Saul também era um homem limitado, ele saiu para procurar os animais de seu pai que havia se perdido, e o Senhor havia falado com um profeta, enfim, uma história que não dá tempo de nós detalharmos aqui agora, mas ele também está diante de Deus, daqui a pouco ele está diante do profeta, e ele está cheio de medo, ele está cheio de preocupação. Samuel fala para ele, olha, o Senhor te escolheu, o Senhor te usou, e aí eu quero ler um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, e diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Notem bem, ele era um homem que não era profeta, ele não era rei, ele não tinha nenhuma capacidade, ele estava cuidando dos animais do seu pai. E a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, alto, né, do pescoço para cima, assim, não tinha nenhum homem mais alto do que ele, mas Deus estava capacitando ele agora para ser vaso. E o Senhor disse assim, você vai se reunir com os profetas, usando o profeta Samuel, disse, você vai se reunir com outros profetas, eles vão profetizar e você estará no meio deles e você também profetizará. Tá? Ele nunca tinha profetizado. Assim como você que está me ouvindo, talvez nunca tenha dado um testemunho,
você nunca tenha ido à frente da igreja, você nunca tenha dado uma palavra. Quem capacita a gente é o Espírito Santo. Né? Não é... É bom estudar, é bom se preparar? Claro que é. Tudo que leva a gente a conhecer, todo conhecimento, irmãos, eu acho ele importantíssimo. Mas ele não é... A nossa capacidade não vem do nosso conhecimento. A nossa capacidade vem da unção do Espírito Santo em nossa vida. Então, estudar é bom, se preparar é bom, fazer teologia é bom, mas, assim, reconheça sempre que, se você está fazendo algo que está trazendo edificação a alguém, é o Espírito Santo usando você. Isso não vem de nós, isso é Deus presente na nossa vida. Né? Então, assim como Deus mudou as atitudes de Gideão, agora nós estamos vendo aqui Deus mudando as atitudes do rei Saul. Deus também quer mudar a nossa atitude de medo. Ah, eu tenho medo. De incapacidade, eu não sou capaz. Ah, de insegurança, mas se eu for lá, vou falar errado. Deus quer mudar essas atitudes em nós. Deus quer que você tenha certeza de que Ele pode te usar. E Ele quer te usar. E Ele vai te usar. O que nós precisamos é crer que toda a capacidade nossa vem dele. Eu não sou melhor do que ninguém, nem ninguém aqui é melhor do que o outro. Se há um bom aqui, e há um bom, o nome dele é Jesus Cristo. Fora ele, nós todos somos iguais. Nós somos no mesmo nível, nós estamos no mesmo nível, não há aqui ninguém, oh, esse irmão é super poderoso. Não. Há um grandioso aqui, há um poderoso aqui, e reverenciamos ele e declaramos: o Senhor é a grandiosidade em nossa vida, em nosso ministério, em nosso meio. A grandiosidade do nosso ministério chama-se Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, não somos nós. Não são os nossos levitas. É Jesus Cristo, porque é Ele que capacita. Aquele que quer tocar, aquele que quer cantar, aquele que quer pregar, aquele que quer visitar, aquele que quer orar, aquele que quer ser útil à obra de Deus, quem capacita ele, quem capacita ela é Deus. O que nós precisamos apenas é nos colocarmos à disposição de Deus e crer que Ele vai nos usar segundo a sua vontade. Sempre o Espírito Santo. A glória é sempre dele, não é nossa. Né? Eu costumo sempre dizer uma frase que eu aprendi outro dia, até a Patrícia citou no testemunho: quando eu erro, sou eu. Quando eu acerto, é Deus. E quando eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, eu não erro. Você não erra. Então, o que nós precisamos? Nos deixar sermos usados pelo Espírito Santo. Então, não tem erro, porque o Espírito Santo não erra. A palavra que ele colocar na sua boca é palavra de verdade, é palavra de vitória, é palavra de salvação, ou até exortação. Mas é para a nossa vitória, é para a nossa força. Então, o que nós precisamos é vivermos, irmãos, um progresso. Assim como Gideão começou tímido, fracassado, mas ele daqui a pouco foi usado por Deus. Eu lembro aos irmãos, ele com mais 300 venceram uma guerra, Deus usando ele, Deus usando a vida dele. Saul falhou, mas antes de falhar, ele foi usado por Deus. Ele falhou porque ele não vigiou, ele passou dos limites de ser obedecido por Deus. Ele quis fazer o que não era atribuição dele. Aí ele errou. Né? Então, eu quero também fazer uma referência aqui. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, está escrito assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Quando Bildad estava conversando com Jó, daqueles amigos de Jó que foram lá visitá-lo, ao invés de consolá-lo, trouxeram mais luta para Jó do que consolo. Mas, em alguns momentos, eles falaram algumas coisas que edificavam. E uma dessas coisas está aqui. Bildad falando com Jó, ele disse: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Irmãos, quando a gente crê em Deus, a obra de Deus vai sendo realizada na nossa vida. Então, a gente sempre começa pequeno, mas com a presença do Senhor, com a unção do Espírito Santo, com o Senhor nos usando, o trabalho vai crescendo, o teu ministério vai crescendo,
a tua capacidade de ministração, a tua capacidade de louvor, a tua capacidade de entrega, a tua capacidade de servir, ela vai aumentando. Então, por isso ele diz assim, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Por quê? Porque ele viveu uma evolução espiritual. É o que cada um de nós precisamos viver. Nós não podemos estancar o crescimento do espírito, irmãos e irmãs. O Senhor está, neste momento, querendo trabalhar na tua vida para que haja um crescimento espiritual. Assim como Jesus crescia em estatura e em sabedoria, nós também precisamos crescer, igreja. Porque senão a gente vai ser menino, a gente vai ser criança. Criança se alimenta de leite. A Bíblia diz que nós temos que comer comida sólida. Por quê? Porque a gente está vivendo um crescimento espiritual. Eu convoco você a deixar Deus trabalhar na sua vida e você viver esse crescimento espiritual. Não importa se você é gênero feminino ou masculino. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você vaso. Deus quer que você cresça espiritualmente. E aí até eu fiz uma citação de um versículo domingo na ministração que eu fiz pela manhã na igreja. E eu falei para os irmãos assim, melhor é o fim do que o começo, né? Eu quero ler isso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, está escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, o sábio Salomão está dizendo assim, o melhor é o fim. Porque, às vezes, quantas pessoas você conheceu na tua trajetória que você olhou e disse assim, nossa, esse homem vai ganhar o mundo, esse homem vai crescer, tanto espiritualmente quanto materialmente. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, as ideias da pessoa são fabulosas. Você fala assim, nossa, esse homem tem uma inteligência, esse homem vai conquistar o mercado financeiro, esse homem vai vender mais do que todo mundo, esse homem vai crescer daqui a pouco, aquilo que parecia ser grande, ruiu, acabou. Tanto espiritualmente, quanto quando chega a pessoa na igreja, a gente fala, nossa, a pessoa chegou e a gente viu que ela se converteu, ela vai entregar a vida dela para Jesus, daqui a pouco ela está prostrada. E isso não pode acontecer. Por isso, o sábio Salomão disse assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio, do que o começo delas. Melhor é o que está paciente, o que tem paciência, porque todo crescimento exige paciência. Seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele terreno, o crescimento. Nenhuma empresa cresce da noite para o dia. Nenhum doutor ele se formou em um dia, ou em um mês, em poucos anos. Ele teve uma carreira de muito estudo. Ele pode ser inteligentíssimo, mas ele terá que seguir um processo. E um processo de crescimento é paciente, é paciência. E às vezes a gente não tem essa paciência, por isso está dizendo assim: melhor é o paciente, ou em outras palavras, o longânimo. Longânimo e paciente são sinônimos, né? E melhor é o longânimo, né, do que o altivo, ou o orgulhoso de coração ou de espírito. Então, em outras palavras, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso de espírito. As escolhas são nossas. O agir é de Deus. A capacidade vem de Deus, mas as escolhas são nossas. Eu escolho. Eu quero ser paciente, eu quero ser orgulhoso. As escolhas são nossas. Eu escolho. Porque Deus está aqui. As mãos deles estão estendidas, os ouvidos dele estão atentos à nossa oração, e o que você pede, a Bíblia diz, você recebe. Eu quero deixar essa palavra a todos nós. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E o Senhor te abençoará e te capacitará, e você será uma grande bênção nas mãos de Deus. Perdoe o horário, assim um pouco, Deus abençoe, e daqui a pouco nós estaremos orando. Que Deus Amém. abençoe cada um de vocês. Obrigado. Amém. Diácono Daniel.